Sejam muito bem-vindos. Descubra se você tem dinheiro para receber do banco. Esse é o tema da nossa aula de hoje. Sejam muito bem-vindos. Turma, eu já falei isso aqui, mas eu procuro sempre falar isso de uma forma bem leve. Eu procuro falar de um jeito que vocês não vão levar por uma coisa, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado com o que a Dagi fala. Mas fato é que, talvez você me conheça, talvez não, mas eu trabalhei no banco durante 8, 9 anos. Então eu entrei no banco com 19 anos de idade, saí com 26 para 27 anos de idade. Então eu passei 8 anos dentro de duas grandes instituições do nosso país, o HSBC, que não está mais, que virou Bradesco, e o Santander. Por ter trabalhado 8 anos no banco, eu assinei um contrato lá. Então, tem coisas que eu não posso falar aqui na internet. E isso eu tenho falado mais para vocês, porque às vezes vocês me falam, me fala isso, me fala aquilo outro. Tem coisa que eu não posso falar. Tão simples quanto isso. Então, sim, vão ter coisas que eu vou passar minha vida inteira e eu não vou abrir aqui, que é exclusivo para quem são meus alunos mesmo. Por uma simples questão. Tem coisa que eu não posso falar aqui. Por todas as regras que eu sou sujeita enquanto eu trabalhava lá. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque hoje o que eu vou ensinar não tem nada a ver com as coisas que eu não posso falar. Mas eu quero que você internalize da sua cabeça que pode ter 300.999 vídeos na internet. E tem. Mas ninguém, nem o próprio governo compra briga com eles. Você acha que um educador financeiro vai sair falando um monte de coisa aí na internet? Então existem coisas que podem ser faladas e coisas que não podem ser faladas. E esse é um tipo de conteúdo que eu sempre evitei de fazer para não ter banco enchendo meu saco, para não ter gerente de banco enchendo meu saco. Então, se tiver algum gerente de banco pé no saco que vai vir encher meu saco falar da aula de hoje, vai caçar seu rumo. Vai caçar lá os cursinhos do seu emprego pra você fazer e não vem encher meu saco aqui. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu também não fazia muito estardalhaço desse tipo de conteúdo aqui. Mas eu entendi que literalmente essa ficha caiu. Às vezes a gente demora a ficha cair. A ficha caiu que eu preciso confiar em você. Que se eu tô te pedindo um voto de confiança, eu preciso dar um voto de confiança para você. Então eu vou começar essa aula dizendo que o que você vai fazer com o conteúdo que eu vou entregar aqui, eu parto do princípio que você é adulto, que você tem mais de 18 anos e que você tá cansado de ser trouxa. Eu vou partir desse princípio. Que você tá cansado de ser enganado. Porque se você pegar o conteúdo que eu vou entregar aqui para você e sair igual um viciado em droga, atrás de cocaína e droga, igual um viciado sai, e for sair correndo no banco atrás de dinheiro, achando que os problemas da sua vida é arrumar um dinheirinho aí que você vai descobrir que você pode pegar de volta. Esse dinheiro vai virar fumaça em sua vida em 2 estalos de tempo, vai cair na tua conta, você já tá no negativo, tá com o cartão estourado, tá pagando o mínimo, e aí tu vai ter a sensação de que, não, mas é só dessa vez. Igualzinho quem é usuário de droga. Não, eu vou usar só hoje, amanhã eu paro. Isso aqui não vicia, não. E aí esse dinheiro vai cair na tua conta, você vai virar fumaça na tua vida. E isso já aconteceu. Eis a razão pela qual eu fiquei tão ressabiada de ensinar o que eu vou ensinar aqui. Infelizmente, em 2022, eu tive uma seguidora que assistiu durante uma aula eu falando sobre isso aqui. E essa seguidora foi lá, pegou R$3.000 no banco, pegou o dinheiro de volta, socou no cheque especial, 6 meses depois estava 3 vezes mais endividada. O nome dela é Glória e a entrevista dela tá no meu YouTube e ela conta essa história lá. Ela pegou, assistiu uma aula minha, eu vou pegar um dinheiro de volta aqui, vou resolver minha vida, se lascou. Aí você vai falando, não, mas eu sou diferente, comigo não vai acontecer isso. Eu não tenho como garantir, mas eu vou te dar um voto de confiança e se você for fazer o que a pobre da Glória fez na cegueira que ela estava, a responsabilidade é sua. Em nome das pessoas que eu entendi que estão aqui porque querem mudar de vida, eu vou falar. Isso não é falácia não, tá, turma? Porque se vocês soubessem dos bastidores aqui, a discussão que foi se eu fazia essa aula, se eu não fazia essa aula, se eu fazia essa aula, se eu não fazia essa aula, até que a gente falou, não, a gente tem que fazer. E desde que a gente divida a responsabilidade, de que nós não somos irresponsáveis, que nós vamos falar para as pessoas fazer uma coisa que pode gerar um problema na vida dela depois, que pode gerar um problema para a família dela depois, a gente vai dividir a responsabilidade. O que eu recomendo que você faça com esse compromisso, com esse conhecimento
que eu vou entregar para você hoje. Eu vou te dizer o que você vai fazer para encontrar essas informações e eu vou entregar para vocês exatamente do jeito que eu entrego para os meus alunos. Então, não vou retirar nada, não tem isso aqui de, ela esconde o ouro, ela esconde, não tem isso aqui, gente. Eu tenho mais de 4.000 conteúdos, não tinha como eu pegar e ficar, eu vou esconder esse pedacinho aqui. A pessoa que decide bibliotecar meus 4.000 conteúdos vai ter, bobear até mais coisa, porque eu falo muita coisa em muita live que eu faço, há tantos anos que eu faço. Então, eu vou mostrar pra vocês exatamente do jeito que eu entrego pros meus alunos. Se tá parecendo que eu tô enchendo seu saco pra você tomar cuidado com essa informação, não é pra aparecer, não. Se tá parecendo que eu tô um pouco desconfortável no começo dessa aula, não parece só não, eu tô mesmo. Por quê? Nós vamos mexer aqui com o futuro da tua família, nós vamos mexer aqui com uma coisa que aconteceu na tua vida que causou um prejuízo muito grande pra você, que provavelmente vai deixar você fulo da cara, você vai descobrir que você foi trouxa, e a gente vai fazer com uma coisa que pode sim colocar dinheiro na tua conta, mas que se você for continuar sendo trouxa, o que vai acontecer é que você vai ficar mais endividado ainda, porque o que eu vou te ensinar aqui, infelizmente, não reduz a sua dívida. Ela vai fazer só com que você tenha uma mera reparação do dano que foi causado a você. Ou seja, isso aqui não é uma coisa que resolve problema financeiro. É só um suspiro, é só um respiro. Ok, turma, primeiro ponto. O que eu vou mostrar aqui pra vocês, eu sei que parece que eu tô sendo redundante, né? Mas é que eu quero dizer pra vocês que é a ponta de um iceberg. O que quer dizer isso? Vocês já assistiram o Titanic, né? O cara só viu a ponta, virou muito depois, aí bateu no Titanic, um monte de gente morreu. Vocês já sabem essa história. Por que a gente usa esse termo, né? Só a pontinha do iceberg? Porque se tem isso, tem muito mais. Se tem isso, tem muito mais. Então, se você tem isso na tua vida, a verdade é que é ruim enxergar, é dolorido enxergar, vai ser feliz se você conseguir ter uma grana de volta, e se você não tem, criatura de Deus, se você assistir essa aula e você falar, eu não tenho esse negócio, você, pelo amor de tudo que é mais sagrado nessa vida, agradece a Deus. Então, se você assistir essa aula e você não encontrar esse dinheiro que eu vou falar aqui, você vai ajoelhar ou vai rezar para alguma coisa que você acredita e vai falar, obrigada, meu Senhor, porque eu não fui feita de trouxa. Então, se você não encontrar, eu vejo, tem gente que me escreve bem assim, eu tô arrasado, eu não tenho esse negócio aí que põe dinheiro de volta, dá vontade de pegar e falar assim, ô seu sem noção, se você não tem, graças a Deus, você não foi trouxa, porque quem tem, infelizmente, foi feito de trouxa, foi vítima de uma coisa que lá no Código de Defesa do Consumidor é ilegal, não pode fazer, tá bom? Combinado? Então, se eu não tenho, eu não tenho. Dito isso, quando você vai fazer qualquer contratação de produto no banco, seja por telefone, seja pelo aplicativo, seja por qualquer lugar, tá? Existe uma técnica que é muito usada, não só nos bancos, tá? Não só nos bancos. Quando você vai no McDonald's, por exemplo, o McDonald's fala bem assim pra você, quer uma batata grande por mais R$1? Eles fazem isso. Então eles colocam assim, quer uma batata grande por mais R$1? Beleza, e eles te oferecem uma batata grande por mais R$1. O que aconteceu muito provavelmente com você? Quando o banco foi lá e te ofereceu um empréstimo, então pode ser ele um empréstimo consignado, pode ser ele um empréstimo pessoal, pode ser ele uma antecipação de 13º, uma antecipação de férias, pode ser ele um financiamento de carro, Então, financiamento de carro é um que você vai ter que ficar alerta aí. Na casa, raramente tem. Então, na casa é outro tipo de produto que é colocado lá. E os produtos da casa, em geral, são ok. Eu vou falar deles em algum momento, tá? Se eu esquecer, me lembra aí. Então, o banco ele tende a oferecer produtos agregados. E não necessariamente esses produtos são seguros. Podem ser outros produtos. Então, o banco, assim como o McDonald's, ele oferece um combo. Então, o que é esse combo? É um combo que ele fala, ó, leva mais esse. Só que quando o McDonald's faz isso, ele te dá a opção de contratar. Ele fala assim, ô Dagi, você quer contratar uma batata média por mais R$1? Ele pergunta para você. E isso está correto. Logo, se o gerente do banco fez assim com você, olá, Vladimir Alves, você quer um empréstimo?
olha, Vladimir, eu tenho uma opção para você. Como eu vejo que você é um pai de família, que você tem 3 filhos, eu gostaria de fazer uma oferta para você de um seguro. O que vai acontecer com você nesse seguro? Nesse seguro, se você vier perder seu emprego, a gente assume X parcelas. Se você for demitido, vai acontecer isso. E se você morrer, Vladimir, se você morrer, esse seguro não vai ser uma preocupação para sua família. O banco vai quitar esse seguro. Então, na hora do seu inventário, já que morto não deixa dívida, porque assim, morto não deixa dívida. O que acontece com o morto? O morto ele tem um patrimônio e uma dívida. Então, se o morto tinha uma casa e uma dívida, vai ser casa 200 mil, dívida 100 mil, igual a 100 mil. Então, a pessoa que falece, ela tem os bens dela, as dívidas e aí o saldo para distribuir entre os inventariantes, entre os herdeiros dela ali, as pessoas que ficaram. Então o morto, ele não deixa uma dívida para a mãe pagar. O morto, ele vai ter um encontro de contas, bens menos obrigações, que chama direitos menos obrigações, igual ao valor ali que vai ficar, que são os direitos dele. Vamos colocar assim, eu não sou advogada, eu não gosto de falar do advoquês aqui, tá bom? Quem cuida disso aí é advogado. Só que quem aí já contratou um seguro com empréstimo desse jeito aqui que eu falei? Não vai vir ninguém. Quem, né? Porque, em geral, o seguro é oferecido assim. Rosângela, você quer um dinheiro? Ah, entendi, né? Desculpa, mas nessa hora você é tratado igual o pessoal da Cracolândia trata a galera lá. Você quer um dinheiro, né? Tá viciado em consignado, né? Já sei, faltou dinheiro para pagar o cartão, você quer mais um consignado, né? É hoje que eu vou bater minha meta, é hoje que eu vou vender aquele seguro que meu gerente não me enche o saco para vender. Basicamente acontece assim, olha fulano, dá para liberar, mas tem que ser com seguro. Mas fica tranquilo que esse seguro é bom para você e não sei o que lá. E tem que ser com seguro. Não, mas tem como tirar o seguro? Não dá, porque se tirar o seguro, talvez não vai ser aprovado. Ou se tirar o seguro, não vai ter essa taxa aí, não tem como não. Se tirar o seguro, eu nem aprovo. E sabe as coisas que eu falo pra vocês que eu não posso falar? Não posso falar mesmo. Mas é muito mais do que não posso tirar o seguro. Na vida de um gerente de banco, tirar o seguro é muito mais do que não posso tirar o seguro. E eu vou parar aqui. Para quem for um pouquinho mais esperto, vai interpretar o que está na entrelinha. Quando eu falo que o gerente não pode tirar o seguro. Que não é assim, o gerente pode tirar o seguro. Muitas vezes pode ser que ele nem tenha essa possibilidade. Eu vou morrer aqui que eu sou bocuda demais, eu falo demais. Então percebe o que eu estou dizendo para vocês. Nem tudo que vocês pensam que o gerente pode fazer, ele pode fazer. Só que tem uma conta que nessas empurração de seguro que fazem para você, que muitas vezes você não faz. E olha que curioso. Não sei se a Brenda tá assistindo aí, mas ela falou assim, Dage, você sempre fala do seguro, mas você não faz conta de o que significa fazer o seguro. Aí eu, como assim, Brenda? Ela, Dage, o seguro é financiável. Eu sei, Brenda. Ela, você sabe, mas as pessoas não sabem da gente. Aí eu falei assim, então, pera. Ela falou, Dage, tem que desenhar, porque a gente muitas vezes não faz essa conta. Aí eu falei, tá, peraí, então vamos fazer essa conta junto. O que eu tô querendo dizer é que fizeram com você? Você foi pegar um empréstimo, provavelmente até mesmo um empréstimo consignado. Uma aluna minha hoje veio no plantão de dúvidas, um pouquinho antes aqui eu estava no plantão de dúvidas, que é um lugar onde eu atendo os casos dos meus alunos. E aí ela falou assim, Dage, eu vou receber o seguro prestamista. Essa minha aluna tem 300 mil de consignado. 300 mil. A soma das parcelas dos consignados dela dão 9 mil reais. 9 mil reais descontado em folha. Ela tem um cargo alto lá no órgão público dela. Então, você imagina que ela vai receber uns 22 mil reais de consignado. Nossa, que legal! Ela vai receber 22 mil. 22 mil é pouco, perto do quanto ela pagou. Porque o que aconteceu com ela? Ela pegou um empréstimo lá no banco, ela pediu 250 mil reais. Então, ela pediu 250 mil reais para o banco emprestado. Nessa hora, o banco falou assim,
Empresto. Mas eu vou fazer só pelo risco da operação se você contratar um seguro prestamista. E o que é um seguro prestamista? Um seguro que se você morrer, o banco quita a dívida, se você perder o emprego. Como é que você vai perder o emprego sendo servidor público? Já começa por aí. A chance de o servidor público perder o emprego é pequena. O CLT, ok. Servidor público, pequeno. Servidor ser exonerado, exonerado por coisa errada que ele fez, vai tempo. Né? Agora, ele pedir para sair, o seguro não cobre. O seguro cobre a demissão, né? Perdeu o emprego ou a invalidez, né? Ficou sem poder trabalhar. Então, já que você vai pegar esses 250 mil, isso aqui vale se for 10 mil, se for 3 mil, tá? O seguro prestamista que eu vou te cobrar é de 50 mil reais. Eles não falam desse jeito. Eles só apresentam as 60 vezes de 9 mil. O que aconteceu com esses 50 mil reais aqui? Além de pagar 50 mil de seguro prestamista, então ela financiou 250 e mais 50 mil foi embutido nos 300 mil. Esses 50 mil foi financiado junto. Então ela não vai pagar 50, ela vai pagar juro em cima do seguro do banco. Então aqueles 50 vai virar uns 65. Então, além de pagar 65, eu tô sendo boazinha ainda. Além de pagar o juro em cima de 250 mil, ela, que é o empréstimo que ela pegou, ela ainda vai pagar juro em cima do seguro que vai para o banco. Seguro para o banco é uma receita limpa que a gente fala. É uma das maiores fontes de receita, de lucro do banco. Uma das. De novo, lembra aí das coisas que eu não posso falar muito. Seguro dá muito lucro para o banco. Até porque de 300 pessoas que contrata, uma morre. Então você pensa que os 299 que pagou, tá vivinho lá, tá lá no caixinha do banco. Esse seguro, ele não é obrigatório. O nome de vender seguro obrigado, ou seja, se o gerente não falou para você assim, fulano, você quer contratar o seguro, sim ou não? Se você não teve essa opção, já temos um problema aí. Nem a opção foi ofertada para você. Já temos um problema aí. Isso é prática de venda casada. Uma prática que no Código de Defesa do Consumidor, quem me segue aqui sabe que eu mostro de onde vem. Eu mostro de onde vem. Então, está lá no Código de Defesa do Consumidor, venda casada. Tal qual o McDonald's não pode falar assim, só pode comprar o lanche se for com a batata média. Não pode, você tem que me vender o lanche. Nem que você me cobre mais caro, que é o que o McDonald's faz. Ele cobra mais caro no lanche sozinho do que o combo com refrigerante. Isso ele pode fazer. Então o banco pode falar assim, com seguro é 3%, sem seguro é 5%. Até que o banco pode fazer isso. Vou colocar um até aqui, mas ele não pode dizer, sem o seguro eu não vendo. É prática de venda casada. Deveria ser denunciado. Mas você tá precisando do dinheiro, né? Você acha que na hora do crack lá, só pode levar se for 2 pedras. O cara do crack vai falar assim, não quero não, só quero uma. Desculpa usar o exemplo tão forte que é coisa com droga, mas é pra você imaginar a cena mesmo. Então, em geral, não é dada essa opção pra você. Só que aí eu tô colocando só a culpa em cima do banco. E quando você faz isso, normalmente a galera até se informa e sabe aí da internet, mas quando você faz isso, em geral, você faz sem saber. Em geral, você faz sem saber. Por quê? Como é que um gerente... Vou arrancar as coisas do meu caderno aqui para você entender o que eu tô falando para você. Como é que eu, gerente, fazia para assinar um contrato? E eu não fazia isso porque eu era filha da mãe. Eu grampeava o contrato, tec, e colocava na frente do cliente. Fulano, esse é seu contrato, que é o que você vai assinar. Na minha época, vocês acham que eu sou nova, mas eu tenho 34 anos já, saí do banco, saí com 27, faz 9 anos que já saí do banco, faz tempo, né? 9 anos? Gente do céu, passou o tempo tão rápido que eu já nem sei, mas faz 6 anos que eu saí do banco. Saí em 2017, faz 6 anos que eu saí do banco. Naquela época era papel ainda, gente. Eu mandava por malote ainda o contrato. Malote é um negócio que ia por avião, pra vocês terem uma ideia, para São Paulo. Eu entregava o contrato assim pro cliente.
Logo, o cliente, ele pegava esse contrato e ele estava corrido. Ele tinha ido no banco correndo, ele precisava do dinheiro. Ele pegava o contrato, onde é que eu assino? Eu botava o contrato em cima da mesa e falava, aqui, 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 um visto só. Última página, dobrava assim para ele, assinatura igual da sua assinatura bancária, aqui. Fechava tudo, fazia assim, botava aqui na minha mesa do lado. Obrigada, te ajudo em mais alguma coisa? Em até 48 horas o dinheiro vai cair na sua conta. Parabéns, obrigada. Qualquer coisa que precisar me liga, tá bom? E ele ia embora. Quem já assinou o contrato assim? Você acha que ele me pediu uma cópia? Não me pedia. E como a gente tinha que economizar folha, né? Não podia ficar gastando folha. Nem a segunda via eu entregava pra ele. E não era porque eu era filha da mãe. Era rotina, gente, era hábito. Se o cliente quiser uma segunda via, ele pede depois. Ele teve a opção de assinar, de ler ali. E eu não falava assim, assina rápido que eu tô com pressa. Eu falava, assina aqui. Eu subentendia que ele sabia que tinha que ler. Quem já leu essas páginas? Porque aqui eu fui boazinha, né? 4 páginas. Em geral eram 30. Empréstimo consignado com garantia no salário, com seguro prestamista. Páginas grandes. Se você já contratou uma parada assim, só tem um jeito de você saber. Idade, por que você tá me contando isso? Por que você tá me contando isso, minha criatura, né? Você tá querendo que agora você tá enfiando faca no meu barriga e torcer. Eu comecei aqui essa parada falando pra você que eu ia te explicar que você tem que ter responsabilidade com isso. Você era filha da mãe. Você não tem ideia, Braga, das vezes que eu pensei em tirar minha vida porque eu não aguentava mais fazer isso aqui. Você não tem ideia que eu dependia desse trabalho para colocar comida na minha mesa, que eu mal conseguia colocar. Você não tem ideia de como é a vida de um gerente de banco. Você não tem ideia de como o gerente do banco é assediado moralmente para vender os produtos. Você não tem ideia do que acontece com um gerente quando passa um contrato com ele sem seguro, porque ele consegue. Então, cuidado. Cuidado com o que você fala. É muito fácil jogar nas costas dos outros a bosta que você fez com a tua vida. Então, cuidado. E de verdade, se você vai vir aqui para me ofender, você não vai me ofender. Eu sei quem eu sou. Eu sei o quanto isso aqui custou caro para mim. E foi por isso que eu pensei várias vezes em vir aqui contar isso. Eu sei que é exceção. Quando eu falo para vocês que eu não era filha da mãe, é porque eu passei muitos anos sem nem perceber que isso aqui ferrava com a vida das pessoas. Vocês acham que os meus contratos não tinham seguro prestamista? Vocês verdadeiramente acham que os meus contratos não tinham? Os meus tinham também. Sabe por que os meus tinham? Porque eu fui ensinada que eu não podia deixar problema para minha família. Porque eu precisava que minha família não tivesse problema quando eu morresse. Eu tinha um apartamento no meu nome. A minha irmã comprou um apartamento que estava no meu nome. Endividada do jeito que eu estava, eu ia morrer e o apartamento ia pro inventário, porque eu estava devendo do banco. Então, cuidado. Cuidado. Da mesma forma que eu falo cuidado com quando você fala também grosso com seu gerente, você não sabe que ele sai correndo lá pro banheiro com crise de pânico. A maioria dos gerentes estão encostados por depressão. Então, muitas vezes que eu falo do gerente do banco, às vezes eu sou um pouco dura, mas hoje eu tô falando de uma coisa aqui que tira o sono dos gerentes. Por quê? Quando a gente fala de financiamento de carro, não é só o seguro prestamista. É o seguro prestamista, agora eu aprendi isso esses dias, inclusive. É o seguro de motor e câmbio, é o seguro do martelinho de ouro, quando você vê você financiou um treco de 5 mil, mas 2 mil em cima, foi só a carga em cima. E aí a pessoa que comprou... Cara, esses dias, gente, uma pessoa me mostrou
Uma pessoa próxima assim me mostrou, meu queixo caiu. A pessoa financiou um treco de 20 mil, foi 8 mil só de coisa em cima. Seguro não sei o que lá, contratação não sei o que lá. Então, quando isso aconteceu na sua vida, até peço desculpas pra vocês, essa parte da minha vida me incomoda ainda. Então, quando eu falei assim, calma, vai devagar, porque essa parte aí foi a parte que mais doeu da minha vida, né? Porque eu quis sair muito do banco e eu tive que esperar. Eu não podia sair, eu tinha uma dívida pra pagar, lembra? Só pra lembrar. E acho que é por isso que eu corro tanto de falar do seguro prestamista, porque a gente sabe que encarece muito o empréstimo, e é difícil mesmo. Você ter que vender, se tem meta pra bater, é uma dualidade ali na sua cabeça. Mas graças a Deus passou, tô aqui do outro lado falando isso pra vocês. Dito isso, pra gente descobrir se existe esse seguro prestamista, a única forma é conseguindo uma segunda via do contrato. E não é um extrato, é a segunda via do contrato assinado. É uma microfilmagem. Na minha época, a gente chamava microfilmagem. Eu falo que é na minha época porque hoje são muitos outros nomes e é muito mais fácil ter um contrato. Antigamente era uma microfilmagem. Chamava microfilmagem, passava numa maquininha assim. E aí você, pegando a segunda via do contrato, você tem uma paradinha que chama SET, que é o custo efetivo total. E aí você tem o valor total do seguro, o valor que você pegou, o valor contratado normalmente fica assim, ó. Você vai ter aqui na primeira linha o valor contratado, aí você vai ter nas outras linhas o que foi agregado àquele empréstimo. Então vai ter o seguro, vai ter um nome ali, seguros. Então se seguros está igual a 0, significa que você não tem seguro prestamista, graças a Deus, pelo amor de Deus. Se tem ali seguros, o IOF é um imposto. A taxa de avaliação de crédito é questionável, ela pode ser correta ou não. Nem vou entrar nesse viés, porque se a pessoa não tinha cadastro, pode cobrar, então nem vou entrar na TAC. A TAC antigamente era outra taxa absurda que vinha nos contratos, mas vem ali seguros. E se você olhar, você vai ver que tá lá, valor contratado 20 e vai estar 25 valor financiado. E vai estar o valor futuro 40 e pouco. É assim que você olha um custo efetivo total. Então você olha valor contratado, todas as coisas que foram embutidas, valor total financiado e o valor futuro, que normalmente já está na 7. Então, para você começar a descobrir, né? Para você começar a descobrir que se você tem ou não um seguro que foi fruto de venda casada, é através da segunda via do contrato assinado, que pela resolução 5004 você consegue pegar, o banco tem que te entregar. Só que vocês lembram que no começo da aula, eu falei para vocês sobre a responsabilidade de vocês não fazerem nada, de vocês não aloprarem. Vocês lembram que vocês assumiram esse compromisso comigo? Só para dizer, vocês lembram? Só para me dizer, vocês lembram? Porque qual que é o erro que eu vejo as pessoas cometendo, gente? Eu falei no começo. As pessoas vão atrás desse seguro, elas conseguem um dinheiro de volta. Teve uma aluna minha, gente, que recebeu 40 mil reais. Teve outra que recebeu 25, outra que recebeu 18, outra que recebeu 8, outra que recebeu 2. E tem algumas que receberam 300. Então, assim, tem de tudo. E como eu falei pra vocês, já tá embutido no contrato. Eu pegar algum dinheiro de volta não diminui a dívida. A dívida tá lá. Se eu tiro o seguro, eu dou uma mera reparação pelo dano que foi feito aqui. E pior, não foi legal. Lembra que eu pedi pro cara assinar aqui? Ele assinou. Então você assinou. Se você for lá dizer que você foi enganado, cantar aquela musiquinha do Instagram, fui enganado, mentira, tu assinou o papel, você assinou o papel, você não foi enganado. Tá lá, e eles vão dizer, você foi, mostrou o contrato pra você e você assinou. Então, qual é o primeiro passo para que eu possa começar a fazer alguma coisa com relação a isso? É entender que quando eu me dou conta, primeiro passo, me dou conta se tem o seguro ou não. Quando você se dá conta do seguro, o segundo passo é identificar se ele foi financiado ou se você paga por mês. Quando você faz o seguro, existem duas formas de pagar esse seguro. Uma delas é quando você paga ele financiado, ou do jeitinho que eu expliquei aqui.
que colocou dentro do financiamento, o banco recebeu ele à vistinha e você que se lasque pagando ele. Esse é o primeiro ponto. Só que existe uma segunda forma desse seguro ser pago, que é parcelado. Então, você vai falar, Dade, mas financiado também foi parcelado. Parcelado é quando você paga ele todo mês no débito e conta. Então, ele não está lá dentro do contrato. Então, quando você pega o contrato, vai estar assim, ó, seguros 0. Só que lá na conta corrente, quando debita a parcela do empréstimo, o seguro prestamista debita embaixo. Por que é assim? Porque quando o Código de Defesa do Consumidor viram que isso estava acontecendo, houve um movimento do Banco Central para que pudesse ser vendido isso fora do contrato. E quando é colocado dentro do contrato, o cliente tem que ter ciência, tem que ser uma pólice separada. E mesmo o Banco Central fazendo tudo que estava no controle dele para você não ser feito de trouxa, você caiu e assinou. Assinou o contrato, o termo de adesão do seguro embutido no financiamento ou no empréstimo. E eu tô usando a palavra foi feito de trouxa, gente, não é para ofender você não. É para você ficar com raiva e nunca mais assinar uma parada dessa. Agora, quando ele é feito fora, por que eu tô explicando as duas diferenças? Quando é feito dentro do contrato, foi muito ruim para você. Porque você pagou juro do empréstimo e juro do seguro, como eu já expliquei. Quando foi feito fora, foi um pouco menos pior de ruim. Eu sei que é errado em português isso, tá? É só para explicar. Só conceito aqui, como que chama? Recurso pedagógico. Se foi feito fora e você paga por mês, é um pouco menos pior de ruim. Então, é menos prejudicial para você, se foi feito fora. Dage, por que você está me explicando tudo isso? Por que você está me falando tudo isso? Quando eu comecei essa aula aqui, eu falei para vocês que isso aqui é pontinha do iceberg. O seguro prestamista é uma das coisas que encarece muito os empréstimos e até onde eu sei, tudo tem. Pode ser que o seu não tenha. Consignado tem, massificada tem, renovação de empréstimo tem, financiamento de carro tem. Você só vai saber quando você olhar. Antes da gente continuar, eu vou falar da casa. Seguro prestamista não tem nada a ver com os seguros que tem dentro do financiamento da casa. Então, você não precisa ir fuçar esse seguro lá no contrato da sua casa. Na sua casa, existem 2 seguros, que é o seguro de morte, invalidez sua e o seguro de incêndio da casa. Perfeitamente legais e muito bom que eles existam. Porque se você vier a faltar, o financiamento gigantesco lá que você fez é quitado. E se a casa pegar fogo, tiver um tsunami lá, o financiamento vai ser quitado. Tá bom? Então, dentro da casa, seguro prestamista, a gente não precisa olhar. Agora, se tiver por fora, outros seguros, como enfiam lá, você é obrigado a contratar um seguro lar, você é obrigado a contratar uma previdência, é venda casada também. Normalmente, a venda de produto que é feito no financiamento imobiliário é combinada dentro de contrato. Aí não é venda casada, é uma venda de relacionamento. A gente combina aqui, eu e você, que você vai ter sua conta aqui, você vai ter um cartão com a gente, aí não é venda casada, é um combinado, é um acordo comercial. Então, dentro da legislação, isso pode. Então, financiamento imobiliário, como eu falei lá no começo, não precisa olhar para seguro prestamista, porque os seguros que tem lá não são seguros prestamistas. Entendido isso? Se eu descubro que tem seguro prestamista, eu vou, Então, só para reforçar aqui um pouco, eu descubro se tem o seguro olhando o contrato. Agora vamos lá para a próxima pergunta. Dage, e sobre o que eu já paguei? Eu já quitei esse contrato. Eu já quitei esse carro. Eu já quitei. Eu tenho direito de receber? Lembra que tem a resposta bonitinha para vocês baterem palma e a resposta que funciona. A resposta bonitinha, principalmente se for um advogado. Como a Dagiele ensina para os alunos. Se você assinou, se você concordou, já quitou essa dívida, sossega a periquita e esquece isso. Quem vive de passado é museu. É assim que eu ensino os meus alunos. Eu falo, você vai gastar mais dinheiro gastando no horário de advogado, entrando com processo na justiça para provar que focinho de porco é pomada, que você estava drogado quando você assinou aquele contrato, vai cuidar da sua vida que você tem um monte de dívida para cuidar. É assim que eu ensino meus alunos, tá? Então, eu não ensino os meus alunos a irem atrás de dívida já quitada. Nem para ver juro, nem para nada. Dívida quitada morreu.
enterrada, debaixo da terra. O que você vai querer ir atrás? Aí pode ter 1 milhão, né? De coisa lá pra trás, mas que você vai querer olhar, mas não sou advogada, eu não mexo com nada que tá morto. Eu sempre falo isso. Né? Quem mexe com morto é advogado. Então eu não olho pra dívida que já faleceu. Já foi quitada, já foi. Agora, que mais que eu posso responder de pergunta? Daji, então tá, então você tá falando pra mim, Daji, vamos tirar esse seguro, né? Como é que eu tiro esse seguro? Mas e como que fica a minha família, Daji? E se eu morrer, Daji? Né? Porque, poxa, vai saber se o gerente realmente estava até preocupado comigo, porque quando eu vendia esse seguro, antes de eu entender o que ele era, porque a minha vida é assim, ó, antes de eu entender que eu era trouxa, depois que eu entendi que eu era trouxa. Eu passei 6 anos no banco achando que o banco era santo, gente. Eu fui cair minha ficha com o que aconteceu na minha vida depois, 1 ano e 3 meses antes de eu sair do banco. A minha vida, ela se divide quando eu trabalhava em um banco e quando eu trabalhava no outro. Então, quando eu fui pro outro, parece que eu enxerguei a coisa. Enquanto eu tava me ferrando, mas quando eu troquei de banco, parece que eu não sei, se desligou uma travinha na minha cabeça, eu falei, meu Deus, foi como tirar uma venda dos meus olhos, é o que eu tento fazer aqui com vocês, tirar a venda dos olhos de vocês. Então, eu também tinha essa preocupação. Então, de fato, se você vier a faltar e você tem patrimônio, o morto não deixa dívida. Realmente, o morto não deixa dívida para os outros. Mas eu tenho alunas que têm 70 anos e que têm casa. E que a casinha dela vale 250 mil. E ela tá devendo 400 de consignado, meu povo. Então, quando ela vier a faltar, vai ter que fazer inventário, vai ter que pagar o tanto de despesa que tem e ainda ela tá devendo mais que o patrimônio. Então, a gente tem que ser prudente na hora de simplesmente falar, vai lá e cancela. Então, assim, Daji, eu não quero deixar problema para minha família. Eu não quero que a minha casa que eu tenho, o carro que eu tenho, o dinheiro que eu posso vir a ter, quando eu sair das dívidas, vire pó. Como é que eu poderia proteger a minha família de outro jeito? É aqui que os gerentes falam, vai ensinar a cancelar. E aí o povo fica tudo devendo, né? Então é aí que o gerente fica bravo. Então, existem seguros muito mais baratos, gente. Então, nunca que a minha aluna que tem 300 mil de seguro, 300 mil de consignado, precisaria pagar 25 mil de seguro. Ela podia contratar um seguro simples de vida. Era muito mais barato do que um prestamista financiado. Só que onde que vocês acham que o banco ganha mais? No prestamista ou no seguro normal? Agora presta atenção aqui. O que você precisa saber? O que você precisa saber é que a primeira coisa que você precisa entender é se você tem esse seguro. E antes de você saindo fazendo 1 milhão de coisa, você entender o seguinte: se por um acaso eu tiver seguro para cancelar, esse dinheiro que eu receber, eu não posso enfiar no cartão de crédito, eu não posso enfiar no limite. Porque eu já tô ferrado, eu vou ficar mais ferrado ainda. Porque esse dinheiro não diminui a dívida. Você vai receber ele vai ser um reembolso pelo período que você não vai utilizar o seguro. Você não tá tendo nenhuma vantagem milagrosa, não. Tanto que a devolução não é total. Ela é parcial. Regulamentada por uma resolução do Banco Central. Que, inclusive, houve uma atualização. E depois dessa atualização está mais desafiador que o banco faça a devolução. Não está impossível, mas está mais desafiador. Porque eles estão se pautando ali, porque mudou, mas não mudou. A regra é a mesma. Contratei um seguro para 48 meses. Se eu estou em 12 e eu não quero mais pagar, eu cancelo. Se eu paguei antecipado, o banco me devolve. Não tem ninguém sendo bonzinho, não tem nada de justiça, não tem nada. É só você financiou o seguro. Se você está aqui na parcela 12 e ainda tem 36, o período que não usa, pega de volta. Aí vocês vão me falar, e se eu fiz por aplicativo? Gente, eu entendo que vocês são a geração do celular. Eu super entendo, porque eu também sou. Mas não tem essa de aplicativo, né, meu povo? Contrato ainda é papel, tá bom? Contrato ainda é papel. Eles podem botar lá termos e condições, mas ainda é papel. Os meus alunos sabem que eu boto o contrato lá dentro do curso. Eu falo, vocês compraram um curso, vocês assinaram aqui, li, aceito e concordo quando compraram. Eu tenho certeza que vocês não leram.
Aí vocês entraram aqui na área de membros, né, que é onde fica o curso e as perguntas. Eu coloquei um li, aceito e concordo lá com escrito. Eu sei que vocês não leram, vocês estavam afobados para entrar. Então agora tá aqui o contrato papel. Salva aí em PDF, que a minha garantia de resultado tá aí no contrato, que eu prometo que eu entrego, que eu cumpro, que eu entrego até garantia. Por que que eu falo isso? Porque a primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é: contrato é papel. Contrato é papel. Não tem essa de aplicativo. Se você assinou pelo aplicativo, tu assinou um papel. Tal qual quando os meus alunos entram no curso, eles dão lá no check-in, lá na entrada do curso, que eles concordaram com as condições. Eu falo assim, ó, vocês concordaram, tava ali, eu sei que vocês não abriram, tá tudo bem, mas tá aqui o papel, né? Tá aqui pra você guardar. Eu sou a primeira que vou falar pra vocês. Lê o contrato, porque eu tô aqui dizendo pra vocês que eu vou ser a primeira pessoa que vai agir certinho com vocês. Vou lá e coloco. Por quê? Porque existe papel. Tô dando um exemplo aqui pra vocês. Agora, quando vocês começam a descobrir que isso aconteceu, adivinha quem é a primeira pessoa que vocês ficam com ódio? Do gerente. Então, vocês ficam com ódio do gerente. Ai, meu Deus, porque o gerente. Ai, meu Deus, porque o gerente. Respira, pelo amor de Deus. Calma. O gerente é um vendedor. Então, não é com ele que a gente cancela. Então, o seguro, em geral, ele é feito com o banco. Então, em geral, é com a seguradora do banco. É a primeira coisa. Ou é feito com uma seguradora externa. Ainda existe essa outra coisa. Às vezes, tá? Às vezes, o próprio banco é o segurador. Mas, às vezes, num financiamento de carro, por exemplo, a seguradora é outra. Então, se eu financiei numa... Vou colocar aqui, BV Financeira. Em geral, a seguradora é outro banco. Se eu financiei meu carro na Aimoré, em geral a seguradora é outra seguradora, é outro CNPJ. Então, na hora que eu vou cancelar, eu posso pedir pro original, porém, às vezes eu vou ter que pedir pro segurador. E aí, quando você faz isso, em geral, isso só consegue se concretizar, consegue cancelar esse seguro através do Banco Central e do Procon, através de uma reclamação nos órgãos de defesa do consumidor. Até hoje eu nunca vi isso ser cancelado em um banco, só pelo saque. O pessoal que trabalha comigo aqui diz que eu sou muito brava, que não precisa, que é só ligar no saque. Eu tenho mais de 4 mil alunos, né? Então, eu já vi assim, 3 mil tentando pelo telefone e não conseguindo. Então eu fiquei meio assim, falei, cara, até hoje, quando vai, tanto que é uma regrinha que eu tenho com os meus alunos, eu falo assim, ó, vão te encher o saco? Vão, pra você fazer pelo bacinho lá, mas é o jeito que resolve. E quando você pega esse seguro e ele é financiado, existe a possibilidade de você ter uma devolução. Só que, em geral, ele cai na conta corrente do banco que você tem a dívida lá. E por mais que às vezes a gente tenta tirar, né, desse banco, como tem um contrato assinado, eles creditam lá. E aí, se você tá ali no cheque especial, ele tende a cobrir o cheque especial. Existe a possibilidade de você tirar, exatamente para negociar ali o cheque especial, mas, como eu falei, o seguro é uma mera reparação pelo problema. E eu ensino os meus alunos a guardarem esse dinheiro para negociar as dívidas deles. Eu não recomendo que os meus alunos paguem o limite da conta com esse dinheiro. Eu não recomendo que os meus alunos vão lá e paguem cartão de crédito com esse dinheiro. Eu não recomendo que os meus alunos paguem empréstimo de trás para frente com esse dinheiro. Eu recomendo que os meus alunos guardem esse dinheiro. E o meu medo de explicar aqui para vocês isso é o de vocês simplesmente jogarem fora isso. E muito provavelmente daqui 6 meses vocês chegarem aqui e estarem todos endividados de novo. E, gente, eu quero contar uma coisa pra vocês hoje. Hoje aconteceu uma coisa muito forte comigo. Antes de entrar aqui, eu tava muito emocionada, porque eu entrevistei uma aluna e ela me contou que, por causa das dívidas, ela viu a mãe dela em dezembro de 2021, ela viu a mãe dela. Deu um abraço na mãe dela e foi para casa. Em junho de 2022,
dia 1º de junho, ela ligou para a mãe dela, julho, na verdade. Oi, mãe, tudo bem? Ô, minha filha, senhora, você vem aqui visitar a gente? Não, mãe, não dá para ir. Eu tô sem dinheiro, mãe. Tenho muita conta para pagar, eu preciso economizar. Não tem como eu gastar R$300 de gasolina para visitar a senhora nessas férias. E no dia 22 de julho, a mãe dela morreu. E ela não pôde dar tchau para a mãe dela, porque ela tinha que economizar com uma viagem. Foi uma das entrevistas mais difíceis que eu já fiz ao longo de todos esses anos. Eu já passei por muita coisa. E foi mais forte para mim saber que ela só entrou no curso porque ela viu o depoimento do Adriano, que vendeu um sofá e uma televisão para entrar no meu curso. E ela falou que ela entrou no método porque ela não tinha mais nada para perder. A dívida tinha tirado o último abraço da mãe dela. E antes dela contar da mãe dela, ela me contou que mesmo tendo 2 filhas, um neto, agora eu não me lembro, ela pensou que morrer era a única solução ali para resolver. Ela falou, se eu morrer, resolve. E ela, Valdirene pisou em ovos ali para falar comigo e me contar essas 2 coisas. Eu fiquei muito emotiva. E por que eu tô falando isso para você? Quer ir atrás de R$4.000, R$5.000 e acabar e parar aí? É responsabilidade sua. Se eu disser para você que de vez em quando dá vontade de sumir da internet, eu ia estar mentindo se eu dissesse para você que eu não sinto isso às vezes. É muita exposição, gente. Tem muita gente aqui me assistindo. E nesses dias, como hoje, eu falei para ela, obrigada por, através de você, eu conseguir ajudar outras pessoas a conseguir dar um outro abraço na mãe. Isso aconteceu comigo. Uma das coisas que me fez não desistir da minha vida, que me fez lutar, é porque eu queria ter o poder de ir ver minha família. Eu tenho certeza que você está cortando gasto para socar dinheiro no banco e isso não está tirando só dinheiro de você. Então, é provável sim que tenha um seguro, é provável sim que tenha muito mais que seguro. Seguro é pontinha do iceberg. Mas eu precisava ensinar isso para você, para talvez você encontrar o dinheiro que você precisa para visitar sua mãe, no caso da Valdirene. Ou o dinheiro que você precisa para consertar o carro quando ele quebrar. Ou o dinheiro que hoje a Valdirene tem para sustentar o sobrinho que é autista e que não tem ninguém para sustentar, porque a mãe dela morreu. E ela pode pagar a luz e a água. E ela falou, e dá, Dash. Dá e até sobra. Então, ela agradeceu muito a gente, agradeceu muito a nossa empresa. Depois eu vou mostrar aqui para todo mundo. E foi um pouquinho antes de eu entrar aqui. E eu falei assim, às vezes as pessoas acham que elas têm problema, mas o dinheiro tá tirando coisa de você que o dinheiro não conta. Como às vezes o último abraço da mãe dela, que ela não pôde dar. Graças a Deus ela tá bem. Ela não pirou com isso, conseguiu dar a volta por cima, já negociou todas as dívidas em 4 meses. Seria muito fácil sentar aqui na cadeira de educadora financeira e ficar cuspindo regra pra você. Ficar dizendo pra você que você tem que economizar, que não sei o que lá, que não sei o que lá, não sei o que lá. O meu trabalho aqui não tem nada a ver com educação financeira. Educação financeira é só o veículo, o barco que eu uso para conduzir vocês para uma vida diferente. Para uma vida onde você pode até decidir não ir lá abraçar sua mãe. Eu sou meio bicada com a minha mãe. De vez em quando ela briga, eu não vou lá ver ela fica zangada, acontece. Mas não é por dinheiro que eu vou deixar de falar com ela, que eu vou deixar de pagar uma conta para ela, que eu vou deixar de ir lá visitar os meus sobrinhos. Se eles precisarem de mim, eu pego um avião amanhã e vou. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Hoje a minha irmã me ligou e falou assim, eu só te liguei pra dizer que eu te amo. E aí eu fiquei pensando, falando assim, cara, se eu quiser ir lá amanhã, eu vou. Tô com saudade, vou lá. Depois do meu aniversário eu vou lá. Então,
é muito mais do que dinheiro. Então, cuidado. Cuidado. Cuidado para não continuar usando esse crack chamado dinheiro que tá tirando vida de você. Então, sai sim dessa aula e vai olhar os contratos. Eu quero que você pegue esse dinheiro de volta. Eu quero que você receba, se você tiver algum dinheiro para receber. Eu quero. Pode pedir, independente da situação, Fabi. Você tem direito. Mas eu quero que você se lembre que junto vem uma responsabilidade. A responsabilidade de fazer diferente. A responsabilidade de guardar esse dinheiro e não fazer merda com esse dinheiro. A responsabilidade de resolver definitivamente isso na sua vida. Isso que você está vivendo hoje é uma doença. Eu comparo isso com um câncer. Isso tem solução. Não é possível que eu me ferrei 4 anos. Não olha pra minha história não, porque eu fiz tudo errado. Quando eu conto a minha história pra vocês é pra dizer assim, quase tirei minha vida com 23 anos de idade por causa de dívida. E tem um monte de gente que tira a vida. Talvez você já tenha visto alguém que cometeu suicídio e você não imagina que aquela pessoa tirou a própria vida por causa de dívida. A Valdirene falou, eu tenho vergonha de contar que eu pensei em tirar minha vida por causa de dívida. Tô contando pra você. Tô contando pra você, porque dá vergonha. Mas era o que eu pensava. E talvez você tá me assistindo aqui e tá pensando isso. Não precisa ser desse jeito. Todo dia, hoje entrevistei 3. Isso porque eu não olhei minha comunidade. Todo dia tem alguém saindo do calçoneiro e fazendo salário sobrar. Não sou maluca. Tá tudo no meu YouTube. Talvez é você que não quer enxergar. E eu tô aqui pra dizer, abre esse olho. Esse negócio aí não é um bicho de 7 cabeças, pode ser mais simples resolver. Eu tô aqui pra te mostrar um caminho. Dá trabalho mostrar esse caminho pra você. Dá trabalho porque tu é teimoso igual uma porta. Dá trabalho porque tu acha que tu é muito inteligente. Dá trabalho porque tu assiste 300 vídeos no YouTube e não faz porra nenhuma e acha que tu sabe. E aí vem me criticar dizendo que eu falo e não falo coisa nenhuma. Se eu só falasse, vai lá e cancela o seguro, tá fazendo um desfavor pra você. E eu não tô brigando, tá? Isso é um pouco o meu jeito aqui de falar, mas é pra dizer que, sim, eu sou nova, sim, eu não tenho melhores métodos pra falar fofo na internet, tem um monte de moça mais bonita do que eu, mais simpática do que eu, mais educada do que eu na internet. Mas meu trabalho aqui tem a ver com mudar a família das pessoas, mudar a vida das pessoas. Saber que hoje a Valdirene tá lá na casa da mãe dela que não tá mais aqui. Porque ela falou, porque hoje eu venho, Tasha. Custa R$300, mas eu venho. Porque eu sei que a vida é um sopro. E amanhã meu sobrinho pode estar aqui, como o irmão do meu marido também faleceu mês passado. E a gente tá aqui resolvendo as coisas. E é por isso que eu tô aqui. Que se você começar a enxergar que isso aí que você tá vivendo, a Valdirene vivia isso há 20 anos, que isso aí que você tá vivendo precisa ter data para acabar, foi por causa da Valdirene que eu encontrei mais força ainda. Agora chega, já falei demais, já chorei demais. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigada pela presença de vocês.